será tudo criado, será criado, e renovareis a face da a terra. face da terra. Oremos. Oremos. Ó Ó Deus, Deus, que que instruíste os corações dos vossos coração dos fiéis, nossos fiéis, com a luz do do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei fazer com que que aprecie apreciemos discretamente todas as coisas segundo o mesmo segundo o Espírito mesmo Espírito e e gozemos gozemos sempre sempre de sua consolação. de consolação Cristo, por Senhor Cristo nosso. nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa-me só fazer começar aqui por uma apresentação. Não sei se todo mundo está vendo aí a minha tela. Estamos. Fazer aqui uma apresentação de uma proposta de estrutura para essa parte, porque nós estamos hoje vendo exatamente o episódio de Lázaro. O episódio de Lázaro. E aí, o episódio possui 6 cenas. A primeira delas, no capítulo 10º, versículo 40 a 42. Eu não considero isso aqui uma cena propriamente do episódio. Considero que aqui se trata de uma transição entre uma cena e outra, entre um episódio e outro. No episódio anterior, os judeus apanham pedras para lapidar Jesus, foi quando nós ficamos, né? Lá em Jerusalém, e Jesus sai do meio deles, e aí, assim, Jesus se retirou. Jesus se retirou. É a retirada de Jesus. Então, aqui nós estamos diante de uma passagem que, na verdade, é uma transição. É a retirada de Jesus. Então, ele se retirou para o outro lado do Jordão, para o lugar onde antes João esteve batizando. Ele permaneceu lá. Aí, no fim também na sexta parte aqui, a gente vê aqui que é o finalzinho, desculpa, pulei. A partir do versículo 53, essa partezinha aqui também, ela não é bem uma componente dessa unidade literária, ela é também uma transição ou uma moldura. Olha. Não é muito mais o 54, vamos dizer assim, é o 54. Por isso, Jesus não andava mais em público e foi para... Aqui é a mesma expressão, é o verbo retirar, porque a tradução não traz isso, mas é a mesma ideia. Ele não andava mais em público, no meio dos judeus, ele se retirou para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E lá ele permaneceu com seus discípulos. É muito parecido. Ele se retirou e ali permaneceu. E a mesma coisa está no... Opa, desculpa. Pulei demais, é porque eu pedi a noção aqui. É a mesma coisa que se retirou para o outro lado e ali permaneceu. São os mesmos verbos, retirar e ali permanecer. Então, essa unidade, aqui, o final do capítulo 10, os versículos 40 a 42. E o final do capítulo 11 são uma moldura em torno do episódio de Lázaro. Só para a gente... Então, assim, a história em si está contida entre 2 retiradas de Jesus. A primeira retirada para o outro lado do Jordão, e ali permaneceu, e a segunda retirada para perto do deserto, em Efraim, e ali permaneceu. Então, o episódio propriamente, a história de Lázaro propriamente está contida
nessa seção entre essas duas retiradas de Jesus, que formam a moldura. Então, por isso é que, além deste texto, eu quis apresentar este outro assim. Porque, na verdade, o episódio do Lázaro, o relato, ele está aqui, olha. A perícope, a passagem, né, abriga 2 episódios ao interno, no capítulo 11, dos versículos 7 até o versículo 45, do versículo 46 ao versículo 53. Então, neste primeiro episódio, sim, a história de Lázaro. Jesus dá vida a Lázaro. E o segundo episódio é a consequência disso. Os judeus decidem matar Jesus, do 46 ao 53. Então, é a partir dessa delimitação, embora eu esteja aqui com o texto do Cônix, que é dividido em seis cenas, embora a gente esteja olhando esse texto do Cônix, é bom a gente ter em mente isso, que o episódio em si, ele está contido no capítulo 11. Esse finalzinho do capítulo 10º é, na verdade, uma moldura, que forma uma moldura com o finalzinho do capítulo 11. E dentro dessa história de Lázaro, há 2 episódios. O da ressuscitação propriamente dita de Lázaro e, depois disso, o episódio dos judeus que decidem matar Jesus. Então, vamos ler, começando na moldura. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde antes João esteve batizando. Ele permaneceu lá, e muitos foram a ele. Diziam: João não faz nenhum sinal, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem é verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Jesus sobe a Judéia, né? Ora, essa é a segunda cena. Havia alguém que estava doente, Lázaro de Betânia, do povoado de Marta, de Maria, sua irmã. Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Lázaro, seu irmão, é quem estava doente. Aqui nós temos uma coisa anômala nesse texto, porque João fala de uma coisa que ele ainda não narrou. Ele ainda não narrou esse fato. Ele só vai narrar no capítulo seguinte. Mas ele já aludiu, que ele pressupõe que o leitor conhece essa história. Já conhece essa história, mesmo antes dele ter escrito no seu evangelho. As irmãs mandaram avisar Jesus. Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, disse Jesus: essa doença não leva à morte, mas serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus tinha muito amor a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Aqui eu coloquei uma nota de rodapé. Coloquei uma nota de rodapé, número 5, dizendo o seguinte, essa passagem, que mesmo que vocês não enxerguem, eu vou ler. Essa aqui é uma intrusão do autor. Então, ele abre um parêntese aqui. Ele, como é que se diz? Ele dá uma de intruso dentro da própria narrativa, pede essa concessão, abre um parêntese ou uma nota de rodapé. Talvez um recurso do autor a fim de fazer com que o leitor não confunda Lázaro, aquele que o Senhor ama, do versículo 3º aqui, com o discípulo que o Senhor amava. Então, ele faz esse parêntese aqui, talvez para evitar que alguém venha a querer dizer, olha, descobrimos o rosto do discípulo a quem o Senhor amava, é Lázaro. Ele disse, não, ele amava, não era só Lázaro, ele amava muito Marta, Maria e Lázaro. Então, Lázaro não é porque ele foi dito como aquele que o Senhor ama, só porque ele foi chamado assim na narrativa,
no versículo 3º, não quer dizer que ele é o discípulo amado, porque senão suas irmãs, Maria e Marta, não teriam também que receber igual tratamento, e não é. Ele amava a família toda, é isso. Lázaro não é o discípulo amado. Muito provavelmente foi para evitar essa confusão que o autor introduziu esse parêntese, né? Essa nota de rodapé aí, que é o versículo 5º. Além disso, o narrador mostra-se aqui onisciente, pois ele conhece o que se passa no íntimo de Jesus. Quer dizer, ele sabe que Jesus tinha muito amor. Ele é um narrador onisciente. Ele conhece até os sentimentos de Jesus. Depois que ele soube que este estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Aí eu coloquei outra nota. Aqui é uma retomada, porque o relato interrompe e depois é retomado através de uma digressão. Isso aqui é uma digressão. Então, depois que ele soube que este estava doente, que Lázaro estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois, falou aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. E acrescentou ainda: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Então, essa sentençazinha, mas eu vou despertá-lo, aqui também eu coloquei uma nota. E a nota diz que aqui é uma prolepse, quer dizer, uma antecipação que faz conhecer de antemão o desfecho de uma ação. A gente já está sabendo agora, o João, né, pelas palavras de Jesus, já antecipou o que é que Jesus vai fazer. Ele vai despertar. Ele dorme e Jesus disse: mas eu vou despertá-lo. Então, ele já antecipou para nós, leitores, aquilo que Jesus vai fazer. É uma prolepse. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar curado. E mais outro recurso do evangelista João, muito comum no evangelho de João. Isso aqui se chama a técnica joanina do equívoco. O equívoco oferece uma ocasião para uma elucidação, para uma explicação. É bem comum no evangelho segundo João, o interlocutor de Jesus se equivocar, dizer uma frase equivocada, para isso ser ocasião para que o evangelista explique uma coisa. É um recurso comunicativo, um recurso literário, um recurso de comunicação, que tem como finalidade enfatizar algo. Então, aqui, esse equívoco, se ele dorme, vai ficar curado, é ocasião para Jesus, para João explicar. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos interpretaram que ele estivesse falando do sono mesmo. E ainda mais, Jesus, então, falou abertamente: Lázaro morreu, e por causa de vós, eu me alegro por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Mas vamos até ele. Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Liga teu microfone, que vamos tá... nós também para morrermos com ele. Então, aqui, com a frase de Tomé, encerra-se a segunda cena e começa a terceira cena, porque aqui eles estavam conversando lá do outro lado do Jordão, eles estavam conversando lá do outro lado do Jordão, e aqui a cena vai mudar de cenário, vai mudar de lugar, então é outra cena. Então, aqui Jesus e Marta, capítulo 11, versículos 17 a 27. Quando Jesus chegou,
encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. E aqui também eu coloquei uma nota de rodapé, olha, é a número 10. Assim, Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro e permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. É o que diz o versículo 6 do capítulo 11. Então, ele recebeu a notícia e, em vez de ele ir logo, ele ainda se deteve 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, ele decidiu ir à Judéia, dizendo que Lázaro já estava morto. É o que dizem os versículos 7 a 14. Porém, quando ele chegou a Betânia, Lázaro já estava na sepultura havia 4 dias. É o que diz este versículo 17. Então, mesmo que Lázaro tenha morrido no mesmo dia em que a notícia chegou a Jesus, este ainda levou mais de 2 dias no percurso entre o lugar onde se achava e Betânia, uma vez que certamente o morto não foi sepultado no mesmo instante da sua morte. Há aqui, portanto, uma grande elipse. Aqui a narrativa possui uma grande elipse. Mas o que nós estamos dizendo é, ele recebeu a notícia e depois que ele recebeu a notícia, ainda levou 2 dias para sair, para ir para deixar o lugar onde ele estava do outro lado do Jordão. Né? Então, a julgar que Lázaro não deve ter sido sepultado, certamente não foi no mesmo dia em que morreu, embora ainda que ele tivesse morrido no mesmo dia em que a notícia chegou a Jesus, da saída de Jesus até a sua chegada a Betânia, se passou muito tempo. E o narrador ele não preenche esse espaço narrativo aí, não. Ele deixa por conta da imaginação do leitor. Então, Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Era muito perto, né? Muitos dentre os judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Aqui a gente não entende se Maria também ficou sabendo da chegada de Jesus. Lá na frente, a gente vai, quando Marta for chamar Maria, e que Maria se levanta prontamente para ir ao encontro de Jesus, a gente imagina que, aqui no versículo 20, apenas Marta foi informada. E foi ao encontro de Jesus. E Maria ficou em casa, não estava informada, permaneceu ali. Isso é a ocasião para que Jesus converse primeiramente com uma e depois converse com a outra. Então, Marta, disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Estas palavras de Maria e de Marta, elas não são uma acusação a Jesus. É bom a gente entender que ela não está dizendo que ele negligenciou e que ele poderia ter feito algo para salvar Lázaro. É muito mais uma declaração que Marta tem no poder de Jesus. Ela reconhece o poder de Jesus. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Marta disse, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus disse então, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Assim, vejam que neste versículo 27, Marta estava muito firme na sua fé em Cristo. A fé dela em Jesus não foi abalada de modo algum.
ela fez a grande declaração de fé do Evangelho segundo João, capítulo 20 do Evangelho, versículos 30 a 31. Ali se diz que Jesus realizou, na presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Então, a finalidade do Evangelho, Marta já tinha aqui, não precisou acontecer. A ressurreição de Lázaro não acrescentou a fé de Marta. Marta já tem aquela fé desejada pelo escritor do Evangelho quando dar aos seus leitores a sua obra. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Marta declarou isso. Mesmo o irmão dela já estando no sepulcro, havia 4 dias. E Jesus não tendo estado presente por ocasião da sua morte. Então, a gente vê que Jesus não precisava ressuscitar. Por Marta, não. Por Marta não havia razão de Jesus ressuscitar Lázaro. E aí nós temos o 4º episódio, né? Jesus e Maria. Capítulo 11, versículos 28 a 37. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, falando em voz baixa: o mestre está aí e te chama. Também coloquei uma nota de rodapé. Diz assim: o próprio relato não diz que Jesus mandou chamar Maria. Não está dito lá. Tratar-se-ia aqui de uma lacuna, ou um branco, né, a gente chama na narrativa, ou de uma deliberação de Marta. A segunda opção parece ser mais plausível, uma vez que está mais próxima da tendência joanina de fazer uma personagem chamar a outra à presença de Jesus sem que este tenha dado tal ordem. O chamado dos primeiros discípulos é assim: André vai chamar Simão Pedro, Filipe vai chamar Natanael. E não precisa, Maria vai chamar os servos na casa nas bodas de Caná, né? A samaritana vai chamar o povo da Samaria. Então, não é o próprio Jesus que chama as pessoas, são as pessoas que se encontram com Jesus que vão chamar as outras para se encontrar com ele. E aqui, então, Marta vai chamar Maria. E Maria havia ficado em casa, a gente não sabe, a narrativa não diz que Maria estava informada de que Jesus se encontrava ali, mas que apenas Marta, só fala em Marta tendo sido informada, né? E que Marta vai lá deliberadamente chamar Maria. E não foi Jesus que mandou chamar, mas certamente essa conversa que ela teve com Jesus foi tão animadora, foi tão consoladora que ela foi chamar Maria. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa. Então, essa prontidão de Maria para ir ao encontro de Jesus, pelo menos a mim, faz pensar que na intenção do narrador, Maria não estava informada. Mas somente aqui ela foi informada de que Jesus estava lá. Então, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado. Até então, nós não sabíamos disso. Nós não entendemos, nós não tínhamos entendido até o presente, aqui, o versículo 30, que aquela conversa que Jesus tinha tido com Marta era fora do povoado. Jesus não havia entrado no povoado de Betânia. E então Maria saiu do povoado, também como Marta tinha saído. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu, e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria
foi para o lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe a mesma frase de Marta: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela, ficou interiormente comovido e perturbou-se. Também eu coloquei uma outra nota de rodapé, porque é mais uma vez, olha, ele havia dito, que, no versículo 5º, que Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. E que ele, por isso, é um narrador onisciente, porque ele sabe o que se passa no íntimo de Jesus, né? Mais uma vez aqui, comovido e perturbou-se, isso aqui é uma situação interior de Jesus. E o narrador é um narrador onisciente. Ele sabe o que está dentro de Jesus. Ele quer abrir o coração de Jesus para que a gente possa ver o que está lá dentro. Então, o narrador mostra-se onisciente porque conhece o íntimo do personagem Jesus. Ele perguntou: onde o pusestes? Aqui, então, embora a frase de Maria a Jesus tenha sido igualzinha à frase de Marta, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, a resposta de Jesus não é igualzinha. Cada pessoa tem uma resposta diferente. Às vezes, as mesmas perguntas, a depender de quem as faz, a resposta de Jesus é personalizada. Cada pessoa recebe a resposta de acordo com aquilo que cada um é. E a resposta de Jesus a Maria não é a mesma resposta a Marta. A primeira coisa foi, ele se perturbou, ficou comovido interiormente. E aí ele perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. Jesus verteu lágrimas. Essa tradução, geralmente a gente diz que ele chorou, né? Mas aqui é uma tradução mais literal. Ele verteu lágrimas, ele lacrimejou, não sei. Para enfatizar que o choro dele não é aquele, porque existe um choro ritual. Os hebreus têm um choro ritual, que é chorar os mortos como um sinal externo do luto. Aqui não é um choro ritual. Aqui é um choro com lágrimas mesmo. Não tem gente que chora sem derramar uma lágrima. Pois é. E aqui não. Aqui é um choro que brota de dentro, que faz com que Jesus verta lágrimas. E os judeus então disseram: vede como ele o amava. Então não é um choro virtual ou ritual. É um choro que verte lágrimas. Então os judeus percebem que não é aquele tradicional choro ritual, mas é o choro mesmo do amigo que sente a morte do outro. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, fazendo alusão aqui ao capítulo 9, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Então, os judeus que estão lá, eles esperam de Jesus, não que ele ressuscite Lázaro, eles não esperam mais isso. Seria um absurdo, né? O que eles esperam é o que ele poderia ter feito, ter evitado a morte de Lázaro. Então, no máximo, eles esperavam isso, né? Como ele foi capaz de curar um cego de nascença, poderia ele muito bem ter curado Lázaro da sua doença, para que ele não morresse. E só até aí. Poderiam esperar algo além disso, né? E aí, então, passa-se a quinta cena, que é também o clímax da narrativa, né? É o ponto alto. Jesus havia anunciado: eu vou despertar. E aí, então, ele vai realizar aquilo que ele disse aos discípulos, ainda lá do outro lado do Jordão, quando ele decidiu ir para Betânia. Então, de novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Ele está morto há 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que, se creres,
verás a glória de Deus? Então, Marta, mais uma vez, ela dá a demonstração de que ela não precisa desse sinal. Não é para ela esse sinal. Ela já crê em Jesus o suficiente. Ela até protesta quando se vai abrir a gruta. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu. Ele tinha as mãos e os pés amarrados com faixas e um lenço em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: Desamarrai-o e deixai-o ir. Aqui também nós temos aquilo que na narrativa clássica, né, se chama peripéteia, que é uma passagem repentina de um estado para o seu oposto. Aqui acontece algo extraordinário, algo inesperado. Lázaro que passa da morte para a vida, 4 dias depois de morto, né? Aqui poderia terminar a narrativa, já que se a finalidade dessa história fosse mostrar como Jesus ressuscitou Lázaro. Então, aqui já haveria aquela grande salva de palmas, né? Da parte dos ouvintes. Viva, aconteceu uma coisa maravilhosa. Cara, que ela Louvado faz. seja Ela tá Deus. com raiva. Mas Assim a não, narrativa, fica velha. mas a narrativa não termina aqui. Ela sofre um retrocesso. Quer dizer, diante deste grande acontecimento, há uma reação que joga, então, um balde de água fria, que é justamente a partir do capítulo, do versículo 45. O complô contra Jesus, 45 a 53. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Aqui, olha, é a conclusão do primeiro episódio. E aqui poderia dizer assim: o resultado do primeiro episódio foi esse. Os judeus creram nele. Inclusive, na minha opinião, embora o Koenigs tenha feito dessa forma, na minha opinião, eu traria isso bem para cá. Eu colocaria isso aqui. E em vez de 45, seria 46 aqui. Porque o resultado final da ressurreição de Lázaro, para os que estavam presentes, foi a fé. E Jesus realizou o sinal, e seguido ao sinal veio a fé. Aí aqui, sim, começa o retrocesso. Aqui começa a reação negativa. Então, o complô contra Jesus. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, entraram novos personagens. De fato, começa uma nova cena, porque tem outros personagens que não tinham aparecido ainda. Até então, os fariseus. Então, e aí é uma nova crise que é gerada. A primeira crise foi resolvida. Lázaro estava doente, Lázaro morreu, mas Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Poderia ser um final feliz. Os judeus que estavam lá, né, creram. Pronto, poderia ser um final feliz aqui. Mas não era essa a finalidade da narrativa. A finalidade da narrativa era mostrar como o último sinal que Jesus realizou, que foi a ressurreição de Lázaro, também foi a sua sentença de morte. Então, alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus, aqui mais personagens, sumos sacerdotes, reuniram o sinédrio e discutiram: o que vamos fazer? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás,
sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo ele sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Aqui o nosso autor fez também um parêntese, ele colocou um parêntese dele mesmo, comentário, uma nota de rodapé. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, decidiram matar Jesus. Olha aqui o resultado final da ressurreição de Lázaro. Esse foi o resultado final. Se, por um lado, muitos dos judeus tinham da casa creram nele, mas ainda não era esse o resultado final. O resultado final viria a ser este aqui: decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá ele permaneceu com seus discípulos. Então, assim termina o episódio de Lázaro, com Jesus fazendo outra retirada, né? Ele estava retirado e voltou à Judéia. Mas aí ele teve que fazer outra retirada e permanecer ali. Começa, então, o desfecho da primeira parte do Evangelho segundo João, que é o chamado Livro dos Sinais, que vai terminar no capítulo 12. Então, nós já estamos aqui na conclusão do capítulo 11 do Evangelho segundo João. Aí, então, nós vamos fazer uma análise de algumas partes dessa narrativa. Vamos começar por uma análise mais geral. Assim, primeiro, saindo aqui fazendo uma primeira abordagem desse texto, né? Então, como provam as alusões no capítulo 12, versículos 9 a 11, e no capítulo 12, versículos 17 a 18, o episódio de Lázaro constitui, juntamente com a unção de Betânia, a entrada em Jerusalém e os diálogos subsequentes, uma unidade maior. Então, este episódio de Lázaro não está isolado do desfecho do livro dos Sinais, não. Eles formam um bloco maior. Este episódio aqui é o ponto culminante da revelação de Jesus em sinais. A gente viu que a revelação, que foram 6 os sinais, e esses sinais eles foram apresentando coisas cada vez mais impossíveis de acontecer, a ponto de Jesus ter curado um cego de nascença, e depois disso ele ter agora ressuscitado um morto depois de 4 dias. Alguém queria falar? Não, eu queria só que o senhor, se fosse possível, o senhor falar bem os 7 sinais, por favor. Deixa eu ver se eu me lembro de qual. O primeiro sinal, Jesus transformou água em vinho, bodas de Caná. Me ajudem aí. O segundo sinal, Jesus curou o filho do funcionário real. Vou conferir aqui no Evangelho. lá em Caná também, né? Também lá em Caná. Então, no capítulo 2, bodas de Caná, primeiro sinal. Depois, no capítulo... No capítulo 5, Jesus vai curar o filho do funcionário real, né? É capítulo 5, né? Me ajudem aí. Tá certo. Aí depois,
no capítulo 6º, é a Multiplicação multiplicação dos pães. dos pães, não é isso? Dos pães. É, Aí, esse é o terceiro sinal, né? Multiplicação dos pães. é. Uhum. Então, vem o quarto sinal, que acontece no capítulo, vai ser a cura do paralítico. Me ajudem, continuem me ajudando. A cura do Que paralítico, é no capítulo 7, né? No no capítulo 7. capítulo 7, vai acontecer a cura do paralítico. Deixa eu ver aqui. Se alguém localizar o versículo. Este é qual o sinal? O quinto, né? É, o Aí quarto. nós temos É o o quarto, né? quarto sinal. Temos o quinto sinal, que vai ocorrer no capítulo, Cura do cego. A cura do cego. a cura do cego, de nascença. Essa é a cura do cego de E o nascença. sexto? O sexto é esse aí, a ressurreição de Lázaro. Então, o acalmar o mar não é o sexto? Esse do mar, ele não é classificado, normalmente ele não é classificado entre os sinais. Ele não possui todas as características daquilo que João chama de sinais. Apesar de ser um milagre também, né? Ele acalmou o mar, mas ele também caminhou sobre as águas, é outro milagre, né? Mas é um Mas sinal? ele não é É chamado assim, considerado. não recebe essa denominação. Então, no caso, o sexto é a A ressurreição ressurreição de de Lázaro. Lázaro e o sétimo Não tem. São É a 6 ressurreição sinais. de Jesus, mas não sabe. Não é a ressurreição, não é sinal, porque não é, como se diz, ninguém presenciou a ressurreição de Jesus. Ah, certo, entendi. Os sinais, eles são realizados na por quê? presença dos discípulos. Ah, tá certo. Por que que não é, padre? Eu não entendi. A ressurreição de Jesus não aconteceu na presença de ninguém. Quando apareceu, já estava ressuscitado, entendeu? Certo, entendi. Então, não serviu de sinal, assim, não temos um sinal imediato, né? Foi um sinal geral. É que, na verdade, é o seguinte, como nós classificamos sinais apenas esses milagres que Jesus realizou na presença das pessoas, né? Mais do que dos discípulos, mais do que dos apóstolos, né? Então, só se conta com essas características, só se contam 6 sinais. Certo. São esses que foram nomeados. Embora a gente saiba que ele tenha feito um milagre de caminhar sobre as águas e também de acalmar o mar, né? Acalmou o mar, não, né? Ele fez foi salvar Pedro, não foi, não? Estou confundindo agora as coisas aqui. Obrigada. Nada. Então, voltando aqui ao nosso texto. Então, nós temos o seguinte, este aqui, que é o 6º sinal, é também um ponto culminante do Evangelho segundo João. Porque, como eu estava dizendo, os sinais de Jesus são coisas públicas, não são coisas que ele realizou no privado. Se for no privado, então não é sinal. Sinal é uma coisa que tem que ter um interlocutor, tem que ser uma coisa pública. Né? E, assim, que tem características públicas, verdadeiramente públicas, são esses 6 sinais. E aí, então, o 6º sinal, que é o ponto culminante desse livro dos sinais, é exatamente a ressurreição de um morto. É como dizer assim, há uma intensificação do grau de dificuldade da realização do sinal. Parecia que a cura de um cego de nascença já era uma coisa extraordinária, né? Mas aí ele vem e faz algo ainda mais extraordinário, que é ressuscitar um morto. Mas não é simplesmente ressuscitar um morto, é ressuscitar alguém que já está em decomposição. Porque vamos supor que tivesse morrido uma filha de Jairo, da sinagoga, né? E ele ressuscitasse na mesma hora, ou então o filho da viúva de Naim,
que ainda estava indo para o sepulcro, não tinha nem sido sepultado ainda. Mas aí, no caso de Lázaro, é algo que foge, inclusive, a esse padrão, porque Lázaro já estava em decomposição. Depois do 4º dia, a pessoa é dada por morta, verdadeiramente. Não tem, morreu e está morta. Preciso aceitar isso e tocar adiante a própria vida, né? Então, a tensão entre a fé e a incredulidade, entre a revelação da glória de Jesus em sinais e a rejeição mortal da parte das autoridades está no auge. Também, se aqui é o auge dos sinais de Jesus, também a tolerância das autoridades judaicas já atingiu o seu grau máximo. A morte de Jesus está decidida. É uma questão de oportunidade e de tempo. Então, o tempo dos sinais está chegando ao fim. Logo mais veremos o epílogo do livro dos sinais, né? Versículos 37 a 50 do capítulo 12. João vai fazer aqui uma análise, um apanhado geral, né, do resultado dos sinais que Jesus realizou. E ele vai constatar, tristemente, que, embora tivesse realizado tantos sinais na presença deles, mesmo assim não creram nele. Então, aqui também eu coloquei em destaque, eu vou passar, não é que você já tem esse material. Aqui, então, eu coloquei em destaque outra coisa, que na ressurreição de Lázaro, nós distinguimos essas 6 cenas ligadas entre si por múltiplas referências e constituindo certa simetria. E os diálogos com Marta e Maria constituem o centro. Olha. Aí a primeira cena, naquele mesmo padrão que a gente leu ali no texto, a primeira cena, né, cena A, fugindo de Jerusalém, Jesus se retira do outro lado do Jordão. Tudo começa, então, com Jesus retirado da Judéia. Capítulo 10, versículo 40 a 42. Segunda cena, Jesus volta à Judéia. E Lázaro morre antes de Jesus chegar. Capítulo 11, versículos 1 a 16. Terceira cena, Jesus se encontra com Marta na entrada de Betânia. Então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que está ao centro dessa sequência, que vem assim, ó, neste sentido, a seta aqui está indicando isso. Então, vem aqui embaixo e volta e sobe de novo. Então, nessa sequência de 6, as 2 cenas que estão no meio são o encontro de Jesus com Maria, com Marta, e o encontro com Maria. Então, daqui vem a ressurreição de Lázaro e o complô contra Jesus que o obriga a se retirar. Então, tudo começa com Jesus retirado e tudo termina com Jesus retirado. Então, é como se fosse uma formação assim, A, B, C, aí C', B', A', para estabelecer o paralelo entre essas cenas. A cena 1 está em paralelo com a cena 6. A cena 2 está em paralelo com a cena 5. A cena 3 está em paralelo com a cena 4. E essas duas estão ao centro do relato, bem no meio do relato. Então, como dissemos, este episódio está firmemente ligado ao seguinte: de fato, no arranjo de João, a ressurreição de Lázaro é o ensejo imediato da ação decisiva das autoridades contra Jesus. Então, assim, foi a ressurreição de Lázaro que colocou a gota final, que transbordou vamos dizer assim, a tolerância das autoridades antes de tomarem Jesus, de tomar a firme decisão de matar Jesus. Nos sinóticos, por exemplo, o estopim, aquilo que foi o estopim para as autoridades decidirem matar Jesus foi a purificação do templo. Jesus que foi lá e purificou o templo.
No Evangelho segundo João, esse episódio aqui da purificação do templo nem está no fim da vida pública de Jesus, está lá no começo, foi uma das primeiras coisas que Jesus fez no Evangelho segundo João. Nos Evangelhos sinóticos, está no fim da vida pública de Jesus, sendo isso aqui o estopim para que as autoridades de Jerusalém decidissem matá-lo. Então, se discute muito a historicidade material da ressurreição de Lázaro, nós não vamos discutir isso aqui, porque é uma discussão que não vai encontrar, de fato, uma resposta, né? O que nós vamos ver é que a história de Lázaro pode ter algum paralelo com Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, que é a parábola do pobre Lázaro, né, que morre e que vai para os braços de Abraão. E aí, então, quando o rico que também morre e está em sofrimento, esse rico pede a Abraão que conceda a Lázaro voltar e avisar os seus irmãos. E Abraão responde ao rico que eles têm Moisés e os profetas, isto é, eles têm as Sagradas Escrituras, e que, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não acreditariam. Talvez a gente consiga ver um paralelo nessa parábola do pobre Lázaro, de Lucas 16, 19 a 31, talvez um eco do episódio de Lázaro, ou então vice-versa, no episódio de Lázaro de João, um eco dessa parábola do pobre Lázaro, mas isso é apenas também uma conjectura literária. Passando diretamente ao comentário do texto, aqui, voltando ao texto, né? Vamos comentar aquilo que for possível fazer hoje. Então, primeiramente, Jesus do outro lado do Jordão. Eu vou deixar essa cena e já vou pular imediatamente Aliás, essa cena ela tem umas coisas importantes nela, sim, essa primeira unidade. Primeira coisa, olha, os versículos 40 e 42 constituem uma típica transição. Então, aqui nós temos uma típica transição. Eu já disse isso no começo. Essa unidade, ela pertence tanto à seção anterior, como a conclusão dela, como à seção que começa aqui, como a sua passagem, né? E aí, então, a constatação das pessoas é que João Batista não fez nenhum sinal, e eles estão no lugar onde João batizava, né? Jesus foi lá para o lugar onde João batizava, se retirou porque ia ser apedrejado, se retirou e foi lá para o lugar onde João batizava. E lá, nesse lugar onde João batizava, as pessoas que ali estavam com ele, que ali foram com ele, né, diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem é verdade. Então, assim, quais sinais João não fez? João não fez milagres. O que o povo está dizendo é que João Batista não realizou milagres, mas ele disse coisas a respeito de Jesus que se cumpriram. Embora o Batista não tenha feito sinais proféticos, conforme o Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, o testemunho que, como enviado de Deus, proferiu a respeito de Jesus era verdadeiro. Sua palavra se realizou. Jesus é o Messias anunciado por João. E os sinais que Jesus operou para aqueles que estavam ali presentes diziam suficientemente isso: Jesus é o Messias. Também aqui, nesta unidade, termina o testemunho de João Batista. João já não estava já nem estava mais presente, né, para testemunhar Jesus. Mas este é o verdadeiro profeta. Né? O verdadeiro profeta é aquele que, mesmo depois da sua morte, sua palavra continua a ecoar. E João Batista é um autêntico profeta.
aquilo que João disse, mesmo depois de sua morte, continua valendo. E João disse que Jesus era o Messias. E a palavra de João se confirmou. Da mesma forma como os profetas do Antigo Testamento, embora depois de sua morte, suas palavras continuaram a ecoar e continuaram a ter o seu valor. Assim é João Batista. Aqui nós temos, nesta unidade, capítulo 10, versículos 40 a 42, o último testemunho de João Batista e um testemunho póstumo, como um autêntico profeta, mesmo depois da sua morte, suas palavras permanecem. Eis aquilo que João Batista é. E na segunda cena, Jesus na Judéia, nós podemos destacar o seguinte: até aqui nós não sabíamos quem eram estes personagens, Lázaro, Maria e Marta. E aqui o versículo 1 e o versículo 2 explicam quem são esses desconhecidos pelo desconhecido, o que faz pensar o seguinte, que o autor do Evangelho segundo João parece supor que os seus leitores conhecem também outras obras do Novo Testamento, como, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas, né? E até mesmo o Evangelho segundo Marcos. Lá no Evangelho segundo Lucas, Maria e Marta são citadas. Não se diz como era o nome do lugar onde elas moravam. No Evangelho segundo João, é que se diz que o lugar é Betânia. Ele só diz que eles moravam num povoado. E Lucas não cita Lázaro. Então, este versículo aqui, estes versículos 1 e 2, vão explicar o desconhecido pelo desconhecido. Mas o que a gente pode imaginar é que o autor supõe que o leitor já tivesse um conhecimento de outras obras, como Lucas, o evangelista Lucas, e o Evangelho segundo Marcos. Também assim, como no capítulo 9, da cura do cego de nascença, um diálogo, nos versículos 3 e 4, um diálogo com Jesus vai fornecer, um diálogo entre Jesus e os discípulos vai fornecer a chave de leitura para aquilo que segue. Da mesma forma, no capítulo 9, a pergunta dos discípulos é por que foi que ele nasceu assim, né? O cego de nascença. E Jesus diz, não, ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestem nele. Então, não é porque, é para que há uma finalidade. E da mesma forma aqui também, olha, as irmãs mandaram avisar ao Senhor, etc., né? E aí, então, Jesus diz, esta doença não leva à morte, mas serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, tem um para quê, assim como lá no episódio do cego de nascença, havia um para quê, para que as obras de Deus se manifestem nele, aqui também tem um para quê. Essa doença de Lázaro não leva à morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado. Então, existe uma tendência aqui, que já está lá no capítulo 9 e que permanece. E, como eu já tinha dito, o versículo 5 é uma espécie de parêntese, uma nota de rodapé, talvez uma nota de esclarecimento para o leitor não se confundir, né? Para quem alguma pessoa mais desinformada não confundir Lázaro com o discípulo a quem o Senhor amava, porque Jesus não amava Lázaro apenas, ele amava Marta, Maria e Lázaro. Então, não se pode dizer com base no versículo 3, aquele que amas está doente, que Lázaro fosse o discípulo amado. Não é. Lázaro não é o discípulo amado, aquele que a comunidade tem como o seu modelo, né? Aquele a quem Jesus deu por mãe, sua própria mãe. Lázaro, ele é muito amado, mas ele é amado com Maria e com Marta. Então, ele não tem esse destaque do discípulo amado. Então, o versículo 5, ele corrige qualquer possibilidade, vamos dizer assim,
de alguém confundir Lázaro com o discípulo a quem o Senhor amava. E aí, então, no versículo 6, ele diz que a doença, tendo dito que a doença servirá para a manifestação da glória de Deus, Jesus demora-se ainda 2 dias na região além do Jordão. E ele diz ainda mais, né, que quem decide o momento de agir é o próprio Jesus. Não são as necessidades do momento que determinam o agir de Jesus, não. Jesus, mesmo diante das necessidades do momento, é soberano. É ele que decide o momento de agir. E por isso, então, ele permanece ainda 2 dias e depois ele decide, vamos atravessar novamente ou de volta para a Judeia. E nos versículos 8 e 10, aqui, 8 a 10, ele faz uma alusão. No fundo, a gente volta quase ao episódio do cego de nascença, né? Cujo tema era a luz, né? E Jesus havia se apresentado como a luz do mundo. Aqui, então, Jesus, que é a luz do mundo, ele diz, enquanto é dia, enquanto é possível trabalhar, ele se empenha nas obras do Pai. Foi o que ele disse lá no capítulo 9, versículo 3. E aqui ele quer completar as 12 horas, que são as 12 horas do dia da luz, né? Levando o seu trabalho a termo. Então, assim, a noite da sua hora, quando levará a obra a termo, ainda não chegou, mas está próxima. Entretanto, ainda que para Jesus essa hora seja gloriosa, quem caminha de noite tropeça porque não tem luz. Isto é, sem Jesus, o caminho não é seguro. Então, nesta passagem, Jesus faz esta alusão. O dia não tem 12 horas, se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Então, ainda não se completaram as 12 horas da sua, vamos dizer, da sua presença neste mundo. E ele deve completar. E enquanto, então, ele não completar as horas da luz, ele não parará. Vai chegar a hora da noite, quando a luz será tirada, né? E aí, então, o caminho não será mais seguro. No entanto, essa hora ainda não chegou. Nos versículos 11 a 15, Jesus, 11 a 15 aqui, Jesus acrescenta, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E aí, então, aqui, o equívoco, né, que é a técnica joanina do equívoco dos discípulos, é achar que Jesus está dizendo que, literalmente, Lázaro dorme. Na verdade, Lázaro está morto. E aí, então, Jesus diz, Lázaro morreu e eu me alegro por não ter estado lá, pois assim podereis crer. E acrescenta, mas vamos até ele. E a última parte dessa cena chama em questão Tomé. Então, o sinal, então, Jesus tinha dito que esperou o momento certo para operar o sinal, exatamente porque ele tem em vista os discípulos, a fé dos discípulos. Assim podereis crer. E a cena se conclui com a declaração de Tomé. Tomé percebe, versículo 16, Tomé percebe o perigo que corre, e consciente, como sempre, diz, vamos também nós para morrer com ele. E Tomé vai voltar volta ao assunto dos versículos 8 a 9, né? Em que, quando Jesus decidiu voltar, disseram para ele, mas eles estão procurando te matar lá, né? E aí, então, no versículo 16, Tomé retoma e diz, pois é, querem matá-lo, e nós vamos lá também para morrer com ele. Essa expressão, morrer com ele, pode causar alguma confusão.
confusão gramatical, né? Porque ele é o sujeito do verbo, é o sujeito aqui, é o sujeito não, desculpa, é o complemento aqui desse verbo, mas ele é um pronome e não está claro gramaticalmente, né? Não está claro que ele se refira a Jesus ou a Lázaro. Morrer com ele quem? Morrer com Jesus, a quem querem matar lá na Judéia. Morrer com Lázaro, que já está morto. Mas, pelo contexto, ele muito mais provável que se refira a Jesus. Morrer com Jesus. É isso que Tomé está se referindo, né? E essa é uma declaração corajosa. A declaração de Tomé é uma declaração corajosa. Na linguagem cristã, morrer com Cristo já é também terminologia batismal conhecida. Quando João escreve isso também, morrer com ele, morrer com Jesus, porque certamente é essa a lógica do texto, e não morrer com Lázaro, né? Que Tomé está dizendo, essa expressão morrer com ele, com Jesus, é uma expressão batismal também, já é conhecida. Romanos, capítulo 6, versículo 8, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Então, aqui nós passamos a cena de Jesus e Marta. E na cena entre Jesus e Marta, quando Jesus chega a Betânia, versículos 17 a 19, então, versículos 17 a 19, quando Jesus chega a Betânia, encontra Lázaro 4 dias no sepulcro. 4 dias significa para os judeus que ele está morto, né? Depois do 4º dia, você tem que aceitar a morte e tocar a sua vida adiante. Essa é a concepção judaica. Não tem mais volta. Não tem mais o que lamentar, vamos dizer assim. Já está morto e não tem mais jeito, não há mais o que se dizer. Então, Lázaro está morto, mortinho da Silva. 4º dia. Na casa das irmãs encontram-se muitos dentre os judeus vindos de Jerusalém e arredores para apresentar pêsames e chorar o falecido. Chorar porque aí o povo semita, judeus, entre eles judeus, mas os árabes também, né, etc., tem essa liturgia do chorar, né? Que, na verdade, nem sempre o pranto é um pranto de sentimento propriamente. Às vezes se trata de um pranto ritual pelo falecido. Então, assim como no capítulo 11, versículo 2, já anunciava a proximidade da paixão, também essa nota geográfica dos versículos 17 a 19, no versículo 18, mais propriamente, nos coloca na atmosfera da Semana da Paixão. Ele diz assim, no versículo 18, Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Literalmente, é assim, ó. Vou procurar aqui, versículo 18, ó. Literalmente, diz isso, ó. Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, né? Quase 15 estádios. O padre Côniges aqui botou a tradução, uma tradução adaptada, né? Então, 15 estádios, cerca de 3 quilômetros, para dizer que Betânia era muito perto de Jerusalém. Esse parêntese aqui é também uma maneira já de o próprio narrador aludir à proximidade da paixão de Jesus. Assim como o tempo de Jesus estava próximo, também Jesus estava próximo do lugar onde as coisas que estavam por acontecer haveriam de ocorrer. Nos versículos 20 a 24, essa passagem aqui, 20 a 24, ao saber que Jesus chegou, Marta vai ao seu encontro enquanto Maria fica em casa. Aqui, o diálogo com Marta exerce uma função de suspense com o capítulo 2, versículo 4, com o capítulo 4, versículo
48, né? Lembra os diálogos do início do Evangelho segundo João. Marta fala a Jesus: se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Então, Jesus responde: teu irmão ressuscitará. E aqui, na resposta que Marta dá a Jesus, ela confirma que, como uma mulher judia, piedosa, isto é, praticante da fé judaica, né? Mais precisamente, da fé farisaica, já que os saduceus não acreditavam em ressurreição, ela acredita na ressurreição do último dia. Então, Marta professa a fé farisaica da ressurreição do último dia, né? Assim como professa a fé cristã, né? Mas o cristianismo já herdou do farisaísmo a fé na ressurreição no último dia. Então, ela, como uma verdadeira judia piedosa, professa essa fé. E nos versículos 25 até 27, que é o final desta cena, Marta acredita na ressurreição no último dia, mas ela não conhece o novo que acontece em Jesus. Sem contradizer a ressurreição no último dia, ele não está contradizendo a fé na ressurreição no último dia. Jesus explica que essa ressurreição está presente em nossa própria pessoa. Em sua pessoa torna-se presente o dom da ressurreição, interpretada como a vida verdadeira que vem de Deus, isto é, a vida eterna. A vida que é uma ordem diversa da nossa ordem biológica, né? Ele diz: a ressurreição e a vida sou eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou eu sou a vida eterna. Então, em Jesus, nós já na pessoa de Jesus já está presente não só a ressurreição, mas a ressurreição e a vida. A ressurreição que proporciona vida. Segundo Daniel, capítulo 2, versículo 2, existe também uma ressurreição para a morte, né? Mas em Jesus não se encontra essa ressurreição para a morte. João também fala disso, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus, mesmo se morre fisicamente, que é a primeira morte, viverá no sentido da interpretação joanina. Em termos mais simples, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, está dizendo, quando ele diz, quem vive e crê em mim, ele está fazendo referência a essa ideia aqui. Quem durante a sua vida física, crê em mim, né, que crê em mim enquanto vive biologicamente, não morrerá no nível da eternidade, no sentido espiritual de morrer, isto é, de ser separado de Deus e de Jesus. Então, quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E ele diz, quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Quer dizer, não morrerá no sentido físico. Não morrerá no sentido de ser separado de Deus e ser separado de Jesus. E aí, então, ele provoca Marta com uma pergunta. Crês nisto? E a cena se conclui com aquilo que, a meu ver, é a profissão de fé, pelo menos declarada do Evangelho segundo João, a profissão de fé que se espera do leitor, né? Marta diz tudo aquilo nessa profissão de fé que o evangelista sugere que o leitor diga ao final da leitura do seu evangelho. Ela respondeu: eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esta aqui é a fé que conduz à vida, e esta fé Marta a possui. E assim a cena termina. Se o episódio da morte de Lázaro terminasse aqui, Marta já estaria plenamente redimida. Nem mesmo a ressurreição de Lázaro seria necessária para que Marta alcançasse, de fato,
aquilo que é o ideal da fé cristã. Porém, o tema não é esse, né? Marta é apenas parte do todo. E quanto a ela, sim, estamos seguros de que sua fé é verdadeira e autêntica. Mas Jesus realizará o sinal porque, em primeiro lugar, ele vai confirmar a fé dos outros discípulos. E depois, no sinal da ressurreição de Lázaro, também o endurecimento do coração dos chefes dos judeus se confirmará e então o destino de Jesus definitivamente será decidido, né? Traçado. Eu vou ter que terminar por aqui, porque eu tenho que celebrar a missa, certo? Tá E a certo. missa que eu tenho que celebrar é às 18 horas. Só sair correndo para ir lá na igreja. É mesmo, nós são 5h30. Foi ótimo. Vai, excelente, padre. Excelente. A gente Helder, se amanhã conclui é o com... evangelho que a Estava gente pensando vai. isso. Eu estava Nós pensando estamos, viu, Padre Cláudio? Nós estamos justamente. O tema que a gente vai dar amanhã é o credo, né? E aí o evangelho que a gente medita, né, que a gente faz a é isso leitura aí. orando, só que a gente pega só o trechozinho, né? Por De causa do que Marta, pega de só esse Marta. trecho de Marta, do 20 ao Marta, né? 27. É. Uhum. Fazer essa, né, falar da profissão de fé. Contextualização. O sinal de Lázaro para ela excedeu, entendeu? É.